Olá, alunos do site Direito em Tela. Nossa aula de hoje é sobre quais são os atos anuláveis. Nós já estudamos que os atos nulos são aqueles que têm uma nulidade absoluta, pois existe um interesse social em declarar a nulidade desse ato. Já os atos anuláveis são aqueles que têm uma nulidade relativa, pois eles são apenas de interesse individual. Nós já estudamos quais são os atos nulos e hoje nós estudaremos quais são os atos anuláveis. Quando nós falamos de atos nulos, nós estamos tratando dos negócios jurídicos nulos. O artigo 171 diz que, além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico quando? Por incapacidade relativa do agente e por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Então, o artigo 171 diz que são anuláveis os negócios jurídicos: 1. Expressamente declarados na lei. 2. Os firmados por relativamente incapazes. E 3. Os que forem resultantes de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Então vamos iniciar pelo primeiro caso. O ato será anulável quando a própria lei determinar a sua anulabilidade. Quando a lei disser que ele será anulável, conforme determina o caput do artigo 171, que diz: além dos casos expressamente declarados em lei. Então, está expressamente declarado em lei que o ato será anulável. Podemos citar como exemplo o artigo 119 do Código Civil, que diz: é anulável o negócio concluído pelo representante em conflito de interesses com o representado. Então, o próprio artigo 119 determina que, se ocorrer esse conflito de interesses, o ato será anulável. Também podemos citar como exemplo o artigo 550 do Código Civil, que diz: a doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice pode ser anulada pelo outro cônjuge. Então, o próprio artigo 550 está expresso no artigo 550 que, se ocorrer desta forma a doação, ela poderá ser anulada. Outra situação prevista no artigo 171, que pode gerar a anulabilidade do ato, ou seja, o negócio jurídico ser anulado, é quando ele for firmado, assinado por uma pessoa relativamente incapaz, sem a assistência do seu assistente. Devemos lembrar que as pessoas relativamente incapazes estão relacionadas no artigo 4º do Código Civil, que são os maiores de 16 anos e os menores de 18, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir a sua vontade e os pródigos. Podemos citar como exemplo de negócio jurídico anulável porque foi firmado por um relativamente incapaz, sem assistência de seu assistente. Por exemplo, João, que tenha 17 anos e vendeu seu computador, é um ato anulável. João, que é interditado e vendeu seu computador, um ato anulável. E a última situação prevista no artigo 171, que pode gerar a anulabilidade do ato, ou seja, o negócio jurídico anulável, é quando o negócio jurídico é realizado sobre o vício do consentimento, ou seja, sobre erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão, ou ainda quando ele é realizado para fraudar um credor, sobre fraude contra credores. Somente para relembrarmos os 5 vícios do consentimento. O primeiro deles é o erro, que está previsto do artigo 138 ao artigo 144 do Código Civil. O segundo é o dolo, que está previsto do artigo 145 ao artigo 150 do Código Civil. O terceiro é a coação, que está previsto do artigo 151 ao artigo 155 do Código Civil. O estado de perigo é o quarto, está previsto no artigo 156. E por último, a lesão, que está prevista no artigo 157 do Código Civil. Todos esses 5 vícios do consentimento podem acarretar a anulabilidade do negócio jurídico. Por exemplo, João assinou um contrato sob coação, negócio jurídico anulável. João assinou um contrato sob dolo omissivo, negócio jurídico anulável. João assinou um contrato em estado de perigo, negócio jurídico anulável. A fraude contra credores também pode acarretar a anulabilidade do negócio jurídico. A fraude contra credores é um defeito do negócio jurídico, um vício social e está disciplinada do artigo 158 ao artigo 165 do Código Civil.
Então, por exemplo, João doou seu único imóvel para seu filho de apenas 5 anos de idade, objetivando fraudar os seus credores. Se ficar realmente constatada fraude contra credores, esse ato, essa transferência será um negócio jurídico anulável. Vamos concluir a nossa aula de hoje. Nos termos do artigo 171 do Código Civil, são anuláveis os negócios jurídicos expressamente declarados na lei, os firmados por pessoas relativamente incapazes, os negócios jurídicos que foram resultantes de erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão, que são os 5 vícios do consentimento, e os negócios jurídicos realizados sob o vício social, fraude contra credores. Se você gostou dessa aula, curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário e inscreva-se no nosso canal.